Escolhido, o teste final chegou, e ele não é negociável. Se você não passar por isso, nada na sua vida vai avançar. Esse é o momento em que Deus separa aqueles que estão prontos dos que ainda não entenderam o chamado. Muitos desistem aqui, poucos atravessam. Mas se você vencer essa prova, um novo nível será liberado. Fique até o final, porque essa pode ser a resposta que você estava esperando. Estamos aqui, neste exato momento, porque fomos conduzidos por algo maior do que nós mesmos. Nada acontece por acaso. Se esta mensagem chegou até nós, é porque há um propósito divino se desenrolando em nossa jornada. Deus tem maneiras misteriosas e maravilhosas de nos chamar. E muitas vezes esse chamado se apresenta como uma coincidência que nos faz parar e refletir. Mas não é coincidência, é providência. O Criador está nos despertando, nos lembrando de que há algo extraordinário reservado para a nossa vida. Não fomos feitos para uma existência comum. Fomos escolhidos para algo além do que nossos olhos podem ver e nossa mente pode compreender. Quando Deus chama, Ele não escolhe os mais preparados, mas prepara aqueles que Ele escolhe. Há uma missão, um propósito sagrado entrelaçado em nossa história, e precisamos abrir nosso coração para reconhecê-lo. Cada obstáculo, cada desafio, cada porta que se fechou, tudo isso faz parte da construção do caminho para algo maior. O chamado divino é sempre maior do que nossas limitações, mas Deus nos capacita para cumpri-lo. Nos bastidores da nossa vida, o Senhor já está trabalhando. Ele tem nos moldado, nos fortalecendo e nos preparando para algo grandioso. Pode ser que as dificuldades do presente pareçam pesadas, mas como está escrito em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que passamos hoje não se compara àquilo que Ele tem reservado para nós. Cada processo, cada etapa, cada aprendizado tem um propósito. Precisamos confiar que estamos sendo posicionados exatamente onde devemos estar para viver a plenitude do plano de Deus. Não podemos hesitar, não podemos deixar que o medo ou a dúvida silenciem nossa fé. Precisamos declarar com autoridade e convicção que estamos prontos para viver esse chamado. Quando afirmamos nossa prontidão, quando verbalizamos nossa fé, estamos alinhando nosso coração com os céus e abrindo espaço para que Deus opere com poder. Nossa voz tem peso no mundo espiritual e nossas palavras têm o poder de fortalecer nossa caminhada. A declaração de confiança em Deus é um passo essencial para vivermos o propósito para o qual fomos designados. Sigamos firmes, com o olhar fixo naquilo que não se vê, mas que já foi determinado para nós. Não há acaso, não há desvios que possam nos afastar daquilo que Deus planejou. O chamado está ecoando dentro de nós e chegou o momento de atendê-lo com coragem e fé. As provações que enfrentamos na vida não são determinadas pela nossa força, inteligência ou capacidade humana. O que estamos passando agora não depende do que podemos fazer por nós mesmos, mas sim do que Deus está realizando em nós. Ele não nos coloca à prova para nos ver falhar, mas para nos fortalecer, para nos ensinar a depender dele de uma maneira mais profunda. Por mais que tentemos resolver tudo com nosso entendimento, há momentos em que precisamos simplesmente confiar. Porque o que está acontecendo não é sobre o que podemos fazer, mas sobre o que Deus quer nos mostrar. O verdadeiro teste não é sobre o que temos em nossas mãos, mas sobre o que carregamos em nosso coração. Deus não mede nossa fé pelo que conquistamos, mas pela maneira como perseveramos quando tudo parece contrário. É nas dificuldades que Ele sonda nossas intenções, que Ele nos leva a lugares onde apenas a fé pode nos sustentar. Quando tudo vai bem, é fácil confiar, mas quando os ventos contrários sopram, é aí que nossa verdadeira essência é revelada.
O Senhor está nos refinando, nos preparando para algo maior, e isso exige que passemos por processos que nos ensinam a permanecer firmes. Muitas vezes sentimos vontade de parar. O cansaço, a incerteza, o medo, tudo isso tenta nos convencer de que não vale mais a pena continuar. Mas Deus nunca nos chamou para desistir. Ele nos chamou para confiar, para avançar, para segurar firme nas promessas que Ele fez. O inimigo quer nos fazer acreditar que nossa luta é em vão, mas cada batalha que enfrentamos tem um propósito. Há algo acontecendo no mundo espiritual que não podemos ver, mas que será manifestado no tempo certo. Nosso papel não é questionar o processo, mas nos agarrarmos à fidelidade de Deus, porque Ele nunca nos abandona no meio do caminho. Olhando para trás, percebemos que cada luta que enfrentamos teve um motivo. O que parecia ser o fim foi, na verdade, um recomeço. O que parecia injusto estava nos moldando para algo melhor. Como José disse em Gênesis 50:20, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. O que passamos hoje pode não fazer sentido agora, mas está nos posicionando para algo maior amanhã. Deus transforma o que parecia derrota em testemunho de vitória. Sigamos confiando mesmo sem entender tudo. As provas não são sinais de rejeição, mas sim de preparação. O ouro é provado no fogo e nossa fé também. Se estamos enfrentando desafios, é porque há algo grandioso sendo gerado dentro de nós. O tempo de Deus é perfeito e quando menos esperarmos, veremos que tudo fazia parte de um plano maior, traçado pelas mãos do próprio Criador. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que aqueles que foram chamados para grandes propósitos passaram por processos de refinamento. José sonhou com um futuro glorioso, mas antes de chegar ao palácio, precisou enfrentar a traição dos próprios irmãos, a injustiça da prisão e anos de espera no esquecimento. Cada momento de dor não foi em vão. Deus estava moldando seu caráter, ensinando-o a governar com humildade e sabedoria. O que parecia ser um atraso era, na verdade, um alinhamento divino. No tempo certo, José saiu da prisão para se tornar governador do Egito. E sua história nos lembra que aquilo que hoje nos fere pode ser o que nos prepara para algo muito maior. Moisés também passou por um longo processo antes de ser usado por Deus. Criado como príncipe, talvez tenha pensado que sua missão começaria de imediato. Mas seu preparo aconteceu longe dos palácios, no deserto, durante 40 anos. No silêncio, na solidão, Deus trabalhou em seu coração e moldou seu espírito. Quando o Senhor o chamou da sarça ardente, prometeu algo poderoso: eu estarei contigo. Êxodo 3:12. Moisés não precisava confiar em suas próprias forças, mas sim na presença de Deus. E assim como ele, precisamos entender que os períodos de espera não são perda de tempo, mas parte do treinamento divino. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas antes de se assentar no trono, precisou viver fugindo, escondido em cavernas, sendo perseguido por Saul. Ele poderia ter se revoltado, questionado a demora, mas escolheu confiar. Em Salmo 27:14, ele nos ensina: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. O tempo de caverna foi necessário para forjar nele o coração de um rei segundo a vontade de Deus. Isso nos mostra que mesmo quando tudo parece contrário à promessa, precisamos continuar fiéis, pois Deus nunca falha em cumprir sua palavra. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério, passou pelo deserto. Durante 40 dias e 40 noites, foi testado pelo inimigo, enfrentou fome, sede e provações. Ele nos ensinou que a verdadeira vitória vem pela obediência e pela confiança na palavra de Deus.
quando Satanás tentou desviá-lo do propósito, Jesus respondeu com firmeza: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Lucas 4:12. Ele nos mostrou que nos momentos de provação, nossa força não está em nós mesmos, mas na verdade e fidelidade de Deus. Todas essas histórias nos ensinam que os escolhidos não são poupados dos testes, mas são fortalecidos por eles. As provações que enfrentamos hoje fazem parte do caminho para aquilo que Deus preparou para nós. Cada lágrima, cada espera, cada momento de incerteza está moldando nosso caráter e nos aproximando do cumprimento da promessa. Se Deus nos chamou, Ele também nos capacitará e nos sustentará até o fim. Muitas vezes, desejamos chegar ao nosso destino sem passar pelo processo. Mas Deus não nos entrega uma bênção sem antes nos preparar para carregá-la. O palácio está pronto, mas a pergunta é: estamos prontos para o palácio? Se José tivesse se tornado governador no momento em que sonhou com sua grandeza, ele não teria a maturidade e a sabedoria para governar. Antes de recebermos algo grandioso, precisamos ser transformados para sustentá-lo. Tiago 1:2-4 nos lembra que devemos ter alegria nas provações, porque elas produzem perseverança, e a perseverança nos torna completos e preparados para viver a plenitude da vontade de Deus. A preparação sempre antecede a promoção. Não há atalhos no reino de Deus. Moisés passou anos no deserto antes de liderar o povo. Davi enfrentou adversidades antes de se tornar rei, e até Jesus passou pelo deserto antes de iniciar seu ministério. Esse tempo de transformação não é um castigo, mas um presente. Deus nos leva pelo processo para nos lapidar, para que quando chegarmos ao nosso destino, sejamos pessoas capazes de sustentá-lo com sabedoria e humildade. O que enfrentamos agora não é um sinal de esquecimento, mas uma prova de que Deus está nos moldando para algo que ainda não podemos ver. Com grandes bênçãos, vem grandes responsabilidades. O Senhor não nos entrega algo que não somos capazes de administrar. Ele quer nos abençoar, mas também quer que sejamos mordomos fiéis daquilo que recebemos. O peso da responsabilidade pode esmagar aqueles que não estão preparados. Por isso, Deus trabalha em nosso caráter antes de nos elevar. Precisamos entender que a espera não é um sinal de negação, mas uma oportunidade de amadurecimento. Deus nos fortalece no secreto para que, quando formos exaltados, possamos permanecer firmes e inabaláveis. A espera pode parecer longa, mas em Deus, a espera nunca é vazia. Ele renova nossas forças, nos dá novo ânimo e nos prepara para aquilo que está por vir. Como Isaías 40:31 nos ensina: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." O que parece um tempo de atraso é, na verdade, um tempo de fortalecimento. Cada momento de espera é uma oportunidade para nos aprofundarmos na presença de Deus, para crescermos em fé e nos tornarmos pessoas melhores. Não há promessa sem processo. O tempo de preparação é um sinal do cuidado de Deus, não da sua ausência. Se estamos passando por testes, é porque Ele está nos capacitando para algo maior. Sigamos firmes, confiando que quando o tempo certo chegar, estaremos prontos para viver tudo aquilo que Ele prometeu. As provações que enfrentamos não são castigos, mas processos de purificação. Assim como o fogo refina o ouro, Deus usa as dificuldades para remover de nós tudo o que nos impede de refletir sua glória. Zacarias 13:9 nos lembra que Ele nos prova como se prova a prata e nos purifica como se purifica o ouro. O calor das provações expõe nossas fraquezas, mas também fortalece nossa fé. Quando passamos pelo fogo, não saímos os mesmos, saímos mais fortes, mais preparados, mais parecidos com Cristo. O Senhor é como um ourives divino, e Ele nos trabalha com paciência e precisão.
Salmo 66, 10, 12 diz: Pois tu, ó Deus, nos provaste, afinaste-nos como se afina a prata. Quando o ouro é refinado, ele passa por temperaturas altíssimas para que todas as impurezas sejam queimadas. Assim, também é com nossa vida. Deus permite o calor das provações porque deseja nos transformar. Ele não nos coloca no fogo para nos destruir, mas para revelar aquilo que há de mais puro dentro de nós. No meio da fornalha, nunca estamos sozinhos. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados no fogo, o rei Nabucodonosor viu que não eram mais 3, mas 4 homens andando na fornalha, e o quarto tinha a aparência de um ser divino. Daniel 3:27. Isso nos ensina que Deus não nos livra apenas do fogo, mas Ele caminha conosco dentro dele. Quando o calor da provação aumenta, sua presença se torna ainda mais real. Ele nos guarda, nos protege e nos sustenta até que o processo se complete. Malaquias 3:3 nos mostra que Deus é como um refinador e lavandeiro. Ele nos purifica, mas sem nos destruir. O fogo que Ele permite em nossa vida não vem para nos consumir, mas para nos santificar. Cada dificuldade que enfrentamos tem um propósito maior. O sofrimento de hoje está nos moldando para a glória de amanhã. E quando sairmos desse processo, brilharemos com a pureza de quem foi tratado pelas mãos do próprio Criador. Se estamos sendo provados, é porque há um propósito. Deus nunca nos abandona no meio do processo. Ele está nos refinando, nos fortalecendo e nos preparando para algo que ainda não conseguimos enxergar. Quando o fogo apagar, veremos que aquilo que pensávamos que iria nos destruir foi, na verdade, o que nos transformou na nossa melhor versão. Quantas vezes nos encontramos presos nos mesmos desafios, enfrentando as mesmas lutas, sentindo que estamos andando em círculos sem sair do lugar. Assim como os israelitas no deserto, muitas vezes giramos ao redor da mesma montanha da frustração, sem perceber que Deus já nos deu uma ordem clara. Vocês já rodearam bastante esta montanha, voltem-se para o norte. Deuteronômio 2:3. O Senhor não nos chamou para uma vida de repetição e estagnação, mas para um avanço constante. Se estamos presos em ciclos que nos impedem de crescer, é hora de ouvir a voz de Deus e seguir em frente. O povo de Israel tinha diante de si uma promessa, mas o coração deles não estava pronto para recebê-la. Aquilo que deveria ser uma jornada de 11 dias se tornou uma caminhada de 40 anos. Por quê? Porque a incredulidade e a desobediência os mantiveram presos no deserto. Deus não os impediu de chegar à terra prometida, foram suas próprias atitudes que prolongaram a espera. Essa é uma grande lição para nós. Muitas vezes, o que nos atrasa não são as circunstâncias, mas a forma como reagimos a elas. Enquanto não aprendermos as lições que Deus deseja nos ensinar, continuaremos rodando em círculos. Precisamos olhar para a nossa vida e perguntar: existem padrões que se repetem? Há áreas onde estamos sempre enfrentando as mesmas dificuldades? Talvez seja emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. O inimigo quer nos manter aprisionados em ciclos de frustração, mas Deus quer nos levar adiante. Para isso, precisamos reconhecer os erros, mudar nossa mentalidade e nos posicionar para o avanço. O primeiro passo para quebrar um ciclo é enxergá-lo. O segundo é decidir que não vamos mais permanecer nele. A boa notícia é que Deus não apenas nos chama para sair do ciclo, mas nos fortalece para isso. Ele diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Quando decidimos obedecer, Ele nos dá a força necessária para seguir em frente. Quebrar um ciclo requer fé, coragem e ação. Mas nunca estamos sozinhos nesse processo. O Senhor caminha conosco e nos capacita para avançarmos para o novo. O tempo de rodear montanhas já passou. É hora de dar passos concretos na direção que Deus está apontando.
Não fomos chamados para viver presos no deserto, mas para entrar na promessa. O que nos espera à frente é maior do que tudo o que deixamos para trás. Quando escolhemos confiar e obedecer, quebramos os ciclos do passado e abrimos caminho para um futuro transformado pelas mãos do próprio Deus. Quando não passamos no teste que Deus nos coloca, não significa que fomos rejeitados, mas que ainda não estamos prontos para a próxima etapa. No entanto, isso tem um custo. Assim como os israelitas vagaram no deserto por 40 anos porque não confiaram em Deus, nós também podemos ficar presos em ciclos de repetição. O tempo não nos promove automaticamente. É o aprendizado e a transformação que nos fazem avançar. Se não aprendemos, o teste volta. Deus não nos leva adiante enquanto não estivermos preparados para sustentar aquilo que Ele quer nos entregar. As provas da vida não são apenas desafios, mas revelações. Deuteronômio 8:2 nos lembra de que Deus prova nosso coração para saber o que realmente há dentro de nós. Ele já conhece nossas fraquezas, mas muitas vezes nós mesmos não as enxergamos até que sejam expostas em meio às dificuldades. Quando passamos por lutas, o que sai de dentro de nós? Fé ou dúvida? Gratidão ou reclamação? A prova não vem para nos destruir, mas para nos mostrar o que precisa ser transformado. O teste também nos dá uma oportunidade. Deus não nos mostra nossas falhas para nos condenar, mas para que possamos ser moldados. Cada dificuldade nos confronta com algo que precisa ser mudado em nós. Se fugimos da correção, continuamos presos ao mesmo nível. Mas se nos rendemos ao processo, Deus nos refina e nos fortalece. É difícil encarar nossas fraquezas, mas essa é a única forma de vencê-las. O Senhor não espera que passemos no teste sozinhos. Ele caminha ao nosso lado e nos dá graça para superarmos nossas limitações. Mesmo quando falhamos, não estamos sem esperança. Isaías 40:31 nos lembra que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Se não conseguimos passar no teste hoje, podemos nos levantar, aprender e tentar novamente. Deus não é um juiz impiedoso, mas um Pai que nos ensina e nos dá novas oportunidades. Nossa força não vem de nós mesmos, mas dele. Se aprendermos a confiar nele, encontraremos forças que não sabíamos que tínhamos, e a cada prova superada, nos tornaremos mais fortes e preparados para aquilo que ele tem para nós. O deserto não foi feito para ser morada, mas um lugar de passagem. Deus não nos criou para ficarmos presos no mesmo nível, mas para crescermos e avançarmos. Se reconhecermos o que ele está nos ensinando, se nos permitirmos ser moldados e se confiarmos em seu tempo, não apenas passaremos no teste, mas sairemos dele mais maduros, mais preparados e mais próximos do propósito que ele desenhou para a nossa vida. Toda provação tem um propósito e toda luta tem um fim. Quando permanecemos firmes, chega o momento em que os muros caem. Assim como os muros de Jericó ruíram diante da obediência e da fé do povo de Deus, as barreiras que tentam nos impedir de avançar também desmoronam. O medo, a dúvida, a insegurança. Tudo isso perde força quando confiamos plenamente no Senhor. Ele não nos chamou para sermos prisioneiros de nossas limitações, mas para atravessarmos os obstáculos e tomarmos posse daquilo que Ele prometeu. Do outro lado da provação, portas se abrem. O que antes parecia inalcançável se torna realidade. Deus é especialista em transformar períodos de luta em testemunhos de vitória. Depois do teste, encontramos novos caminhos, novas oportunidades e uma nova visão sobre nosso próprio chamado. O que parecia nos atrasar era, na verdade, uma preparação para o avanço. Nada do que enfrentamos é em vão. Cada batalha vencida nos leva para mais perto daquilo que Deus planejou para nós. Mas a maior recompensa da provação não é apenas a bênção que recebemos, e sim a pessoa em quem nos tornamos. Deus não quer apenas nos dar algo.
Ele quer que sejamos capazes de sustentar aquilo que Ele nos entrega. Efésios 2:10 nos lembra que fomos criados para as boas obras que Deus preparou de antemão para nós. Isso significa que o processo que enfrentamos tem o objetivo de nos moldar para que, quando a promessa chegar, estejamos prontos para vivê-la sem desperdiçá-la. E se, em algum momento, duvidarmos se conseguiremos completar essa jornada, devemos lembrar que não estamos andando sozinhos. Filipenses 1:6 nos assegura que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não nos abandona no meio do caminho. Se Ele nos trouxe até aqui, Ele nos levará até o fim. Nenhuma provação dura para sempre, mas o que aprendemos e quem nos tornamos através delas permanecerá para a eternidade. O que nos aguarda além do teste é muito maior do que conseguimos imaginar. Deus não apenas nos promete uma vitória, mas um caráter transformado, uma fé inabalável e um testemunho que inspirará outros. O processo pode ser difícil, mas a colheita será abundante. Tudo aquilo que parecia perdido será restaurado, e tudo o que vivemos se tornará parte de uma história escrita pelas mãos do próprio Deus. Quando Deus nos escolhe, Ele não está apenas nos levando a um destino de bênçãos, mas a um processo de transformação. Ele não nos chama para permanecermos os mesmos, mas para sermos moldados à imagem de Cristo, de glória em glória, como diz 2 Coríntios 3:18. Muitas vezes, desejamos as promessas, mas resistimos ao processo. No entanto, a elevação dos escolhidos não acontece sem que primeiro passemos pela jornada de lapidação. Deus não apenas quer nos entregar algo, Ele quer nos tornar alguém. Gideão é um exemplo claro de como Deus não vê a nossa realidade atual, mas aquilo que podemos nos tornar. Quando o anjo do Senhor o encontrou, ele era um homem inseguro, escondido, sentindo-se o menor da sua casa. Mas Deus o chamou de valente guerreiro, antes mesmo que ele tivesse vencido uma única batalha. Juízes 6:15. Isso nos mostra que o Senhor não nos escolhe com base no que somos hoje, mas no potencial que Ele já depositou dentro de nós. À medida que confiamos nele e obedecemos, somos transformados de fracos em poderosos. Esther foi uma jovem que passou por um longo período de preparação antes de ser elevada ao seu propósito. O chamado dela não era apenas para ser rainha, mas para ser um instrumento de libertação para o seu povo. Quando chegou o momento decisivo, ela entendeu que não estava ali por acaso, mas porque Deus a havia posicionado para um tempo como aquele. Esther 4:14. Da mesma forma, Deus nos posiciona onde estamos não apenas para nossa própria realização, mas para cumprir um propósito muito maior do que imaginamos. Maria nos ensina sobre rendição. Ela não questionou, não resistiu e não impôs condições. Quando recebeu o chamado para ser a mãe do Salvador, sua resposta foi simples e poderosa. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Esse é o coração de um verdadeiro escolhido. Alguém que entende que seu propósito não é sobre sua própria vontade, mas sobre cumprir os planos do Pai. Nossa elevação acontece quando deixamos de lutar contra o processo e nos entregamos completamente ao que Deus deseja fazer em nós e através de nós. O maior presente que recebemos ao sermos escolhidos não é apenas a honra de cumprir um chamado, mas a transformação que Ele opera dentro de nós. Deus nos chama do lugar onde estamos, mas não nos deixa como estamos. Ele nos fortalece, nos prepara e nos capacita para que possamos carregar aquilo que Ele deseja derramar sobre nossas vidas. O caminho pode ser desafiador, mas o resultado será sempre glorioso, porque quando nos rendemos completamente a Deus, Ele nos leva a lugares que jamais poderíamos alcançar por nós mesmos. Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti com corações rendidos
reconhecendo que cada prova que enfrentamos faz parte do teu plano perfeito. Sabemos que o fogo das dificuldades não vem para nos destruir, mas para nos refinar, como o ouro que passa pela fornalha e sai mais puro e valioso. 1 Pedro 1, 6, 7. Que cada desafio nos aproxime mais da tua presença e nos ensine a confiar plenamente em ti. Declaramos que estamos prontos para o avanço, prontos para viver o propósito que o Senhor estabeleceu para nós antes mesmo do nosso nascimento. Abençoamos agora todos aqueles que compartilham esta mensagem, aqueles que espalham palavras de vida e esperança. Que sobre eles venha um mover sobrenatural, uma aceleração divina em suas jornadas, que portas se abram, que muralhas caiam, que a unção do Senhor os guie para novos territórios. Recebam força, graça e um renovo celestial para continuar avançando, sabendo que Deus é fiel para completar a obra que começou. Se esta palavra tocou seu coração e você sente que Deus está falando com você, manifeste seu compromisso com este processo divino. Curta este vídeo, inscreva-se e ative as notificações para continuar recebendo mensagens de fortalecimento espiritual. E se você está pronto para um novo tempo, declare nos comentários o número 77 como um sinal de que você abraça este refinamento e está preparado para um avanço poderoso. Que o Senhor abençoe cada um de vocês abundantemente. Escolhido. Por um tempo parecia que o inferno inteiro tinha se levantado contra você. Eles se juntaram em grupos, planejaram nas sombras, moveram peças como uma gangue organizada, tudo com um único objetivo: te destruir. Mas eles não contavam que o Senhor dos Exércitos já estava à frente, observando cada passo. Hoje, o céu anuncia: a perseguição acabou. O decreto já foi assinado no trono celestial, e cada jogo maligno, cada aliança das trevas, cada ataque planejado está sendo desfeito neste exato momento. Deus está espalhando os que se uniram contra você e confundindo a mente deles até que não consigam mais operar. O tempo da opressão terminou. Agora começa o tempo da restauração. Comente: o Senhor lutou por mim. Se essa palavra ardeu no seu espírito. E assista até o fim, porque a vitória que está chegando não será silenciosa, ela será pública. Há momentos em que sentimos, de forma quase física, que algo ou alguém está tentando ultrapassar os limites que Deus estabeleceu para a nossa vida. É aquela sensação inquietante, como se olhos invisíveis estivessem nos observando, tentando sondar o que é nosso, tentando penetrar em nossa paz interior. Não é apenas paranoia ou impressão, é discernimento espiritual, um alerta que o Espírito Santo coloca dentro de nós para que estejamos atentos e firmes. Percebemos então sinais sutis, um olhar que se desvia rápido demais quando o encontramos, um sussurro abafado que se cala quando nos aproximamos, passos que parecem nos seguir sem razão aparente. Esses movimentos calculados de pessoas que agem na sombra não passam despercebidos ao Senhor. Ele conhece a intenção do coração humano e sabe distinguir o que é genuíno do que é malicioso. Quando tais invasões acontecem, não se trata apenas de uma afronta pessoal, mas de uma tentativa de ferir o propósito que Deus nos confiou. É como se o inimigo buscasse brechas para semear insegurança, medo ou confusão. Mas sabemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra refúgio e proteção, pois não estamos expostos ao acaso, e sim guardados por mãos poderosas. A palavra nos lembra que Deus vê tudo, até o que é feito nas profundezas da escuridão. Antes mesmo que uma palavra seja pronunciada, Ele já conhece cada pensamento. Salmos 139, 1, 4. Isso nos dá uma certeza inabalável. Nenhuma trama contra nós é ignorada. Nenhum ato injusto escapa ao olhar do nosso Criador. Ele é testemunha silenciosa, mas justa. E no tempo certo, revela e julga todas as coisas.
Por isso, mesmo diante de olhares curiosos, investigações não autorizadas e tentativas de violar nossa paz, permanecemos firmes. Não nos deixamos abalar pelo que o homem pode fazer, pois confiamos no Deus que sonda os corações e que no momento exato transforma toda afronta em testemunho e toda escuridão em luz. Nossa segurança está nele, e nenhuma invasão pode roubar o que ele já selou com seu próprio espírito. O ciúme é como um fogo escondido que silenciosamente começa a consumir o coração de quem o abriga. Ele nasce quando alguém se sente ofuscado pela luz que Deus colocou sobre outro, incapaz de suportar que a graça e a bênção se manifestem na vida alheia. É uma força corrosiva, que não apenas destrói relacionamentos, mas corrói a própria alma daquele que a alimenta. A palavra diz em Provérbios 27:4 que a inveja é mais cruel que a ira, e podemos sentir o peso dessa verdade quando olhamos ao nosso redor. Muitas vezes, a raiz desse sentimento está em uma profunda sensação de inadequação. Há corações que não conseguem celebrar a vitória do próximo, porque não acreditam ser capazes de conquistar algo semelhante. Ao invés de buscar inspiração, preferem destruir o que não podem criar. É triste, mas real. O ciúme leva alguns a se tornarem arquitetos da ruína alheia, apenas para aliviar a própria frustração. A inveja, quando cresce, se transforma em uma força motriz para diminuir o sucesso dos outros. Não é apenas um sentimento, mas uma ação contínua, disfarçada em comentários sutis, fofocas ou tentativas de desacreditar o que Deus está fazendo na vida de alguém. É como uma corrente invisível tentando puxar para baixo aquele que o Senhor decidiu elevar. E mesmo que se apresentem como aliados, no fundo, trabalham para minar o que foi construído com esforço e fé. Essas agendas ocultas quase sempre vêm mascaradas de preocupação ou curiosidade. Há aqueles que se aproximam com palavras doces, mas que carregam intenções de sondar e enfraquecer. O discernimento espiritual nos ajuda a enxergar além das aparências, revelando que nem toda mão estendida é para ajudar e nem todo sorriso é sinal de amizade verdadeira. É por isso que precisamos estar atentos, guardando nosso coração e confiando na justiça de Deus. Apesar disso, não nos deixamos endurecer ou contaminar. Ao invés de retribuir na mesma moeda, escolhemos permanecer firmes na verdade e na integridade. Sabemos que a luz que o Senhor acendeu em nós não pode ser apagada pela inveja ou pelo ciúme de outros. Nosso papel é seguir avançando, confiando que Deus revela todas as coisas no tempo certo e que Ele é fiel para nos proteger de qualquer trama escondida. Assim, seguimos brilhando, não por orgulho, mas para que todos vejam que a glória pertence unicamente a Ele. Os que se levantam contra nós raramente mostram o rosto de forma aberta. Preferem agir na sombra, delegando a terceiros aquilo que não têm coragem de fazer diretamente. Usam pessoas como peças de um jogo sujo para sondar, investigar e tentar encontrar qualquer ponto vulnerável. É uma rede silenciosa, mas organizada, em que cada ação é calculada para atingir o alvo sem deixar rastros visíveis. Porém, sabemos que aos olhos de Deus não há disfarce capaz de esconder a intenção real do coração. Hoje, a tecnologia tornou-se uma das ferramentas mais perigosas nas mãos de quem trama contra a integridade de alguém. Com aparelhos e recursos digitais, buscam se infiltrar, rastrear e monitorar até os detalhes mais privados da vida alheia. Não é apenas uma invasão física, mas também emocional e espiritual. Eles se esquecem, porém, que podemos estar cercados por câmeras humanas, mas também estamos guardados por anjos que nenhum dispositivo consegue capturar. Há ainda aqueles que optam por um caminho mais sutil. A infiltração. Aproximam-se com aparente gentileza, conquistam a confiança e aos poucos tentam penetrar em áreas que deveriam permanecer sagradas e intocáveis.
Usam conversas, presentes, favores e até relacionamentos para coletar o que desejam. O objetivo não é conexão verdadeira, mas acesso. Acesso àquilo que poderá ser usado mais tarde como instrumento de ataque. O mais perigoso é que essa busca por informações nunca é neutra. Não querem conhecer para compreender, mas sim para distorcer. Qualquer detalhe, mesmo o mais simples, pode ser transformado em arma nas mãos de quem deseja ferir. E assim, a verdade é fragmentada, moldada de forma que sirva a narrativas falsas. Mas a Escritura nos garante que nada há encoberto que não venha a ser revelado. E essa é a nossa esperança diante da malícia disfarçada. Por isso, não andamos com medo, mas com discernimento. Não respondemos com desespero, mas com prudência e oração. Nossa vida está nas mãos de um Deus que não apenas vê, mas também intervém. Ele expõe as tramas, desarma as armadilhas e transforma cada tentativa de destruição em testemunho de vitória. Enquanto os conspiradores se movem nas sombras, seguimos caminhando na luz, porque é nela que a verdade sempre prevalece. Os que se levantam contra nós vivem muitas vezes mergulhados em uma ilusão. A falsa sensação de que têm controle sobre o nosso destino. Eles acreditam que sua capacidade de manipular, ameaçar ou difamar é suficiente para nos destruir. Mas não percebem que não estamos nas mãos deles, e sim nas mãos de Deus. É uma crença equivocada que se sustenta na arrogância e que inevitavelmente se desfaz diante da intervenção divina. Subestimam as forças que nos protegem, como se pudessem romper barreiras espirituais erguidas pelo próprio Criador. Não entendem que por trás de cada passo que damos há um propósito maior e que qualquer plano contra nós precisa primeiro passar pelo crivo de Deus. Salmos 37 nos lembra que o ímpio trama contra o justo, mas é o próprio Senhor quem zomba dele, porque vê que o seu dia está chegando. Essa é a nossa confiança e é por isso que não tememos. Se olharmos com atenção, veremos que suas ações não revelam força, mas fragilidade. A pressa, a insistência e a obsessão em nos atacar demonstram um coração inquieto e uma alma sem paz. O desespero é a marca de quem teme perder o pouco controle que pensa ter. Quando confiamos no Senhor, percebemos que essa agitação é sinal de fraqueza, não de poder. Muitas vezes o que tentam lançar contra nós é apenas o reflexo de suas próprias inseguranças. Projetam sobre nós seus medos, frustrações e incapacidades, como se nos derrubar fosse a única forma de aliviar o peso que carregam por dentro. Mas nós sabemos que não precisamos absorver aquilo que não vem de Deus. Podemos erguer um escudo de fé e nele cada flecha lançada perde sua força antes mesmo de nos tocar. Por isso, seguimos em paz, mesmo quando os inimigos fazem barulho ao nosso redor. Não estamos à mercê dos planos deles, mas seguros nas promessas do Senhor. Ele é o juiz que observa, o protetor que intervém e o pai que não abandona. Enquanto eles confiam em sua própria astúcia, nós confiamos na sabedoria e na fidelidade de Deus. E é essa diferença que determina o resultado final da batalha. Há um momento em que o próprio Deus decide agir de forma tão clara que nenhum inimigo consegue negar. É quando ele começa a desmantelar cada esquema armado contra nós. Não com violência, mas com a força irresistível da verdade. Aquilo que foi tramado em segredo vem à tona, e o que era oculto é revelado diante de todos. É como se o Senhor retirasse peça por peça de um castelo construído sobre a mentira, até que tudo desmorone diante dos olhos de quem planejou o mal. A intervenção divina remove o véu que cobre as intenções ocultas. Pessoas que pareciam corretas passam a ter suas verdadeiras motivações expostas, e aquilo que antes enganava passa a ser visto com clareza. O discernimento que Deus nos dá não serve apenas para nos proteger, mas também para mostrar ao mundo quem realmente está por trás de cada trama. Não há disfarce que resista ao olhar do Senhor, porque Ele sonda o mais profundo do coração humano.
O mais surpreendente é que muitas vezes as próprias informações coletadas contra nós se voltam contra quem as reuniu. O inimigo pensa estar construindo um arsenal, mas, no tempo certo, Deus transforma cada acusação em prova da sua maldade. É a aplicação perfeita de Provérbios 26:27. Quem prepara uma armadilha cairá nela. O mal planejado retorna para o seu autor, e nós permanecemos de pé, não por mérito próprio, mas pela mão poderosa que nos sustenta. Quando isso acontece, a consequência natural é a humilhação pública de quem agiu com malícia. Não porque desejamos vingança, mas porque a justiça divina é sempre completa. Deus não apenas livra os seus, ele também expõe a futilidade e a vergonha das obras das trevas. Assim, aqueles que se exaltaram acima da verdade são abatidos diante dela, e todos reconhecem que foi o Senhor quem interveio. Por isso, caminhamos com confiança, mesmo quando parece que os conspiradores estão no controle. Sabemos que, no tempo de Deus, tudo será exposto. O que hoje é sussurro escondido se tornará voz que anuncia a verdade. O que é sombra será iluminado pela justiça. E no fim, a glória não será nossa, mas do Deus que luta por nós, que revela, que limpa o caminho e que transforma cada trama contra nós em testemunho vivo da sua fidelidade. A oração é mais do que palavras lançadas ao vento. Ela é um escudo invisível, mas real, capaz de desviar cada ataque espiritual direcionado contra nós. Quando nos colocamos diante de Deus com um coração sincero, algo acontece no mundo espiritual. Muralhas de proteção se erguem, flechas inflamadas se apagam e armadilhas são desfeitas antes mesmo de serem acionadas. É por isso que Efésios 6,16 nos ensina a tomar o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. A oração é a ponte que mantém esse escudo erguido. A fé é a força que ativa a justiça divina, mesmo nas situações que não conseguimos ver. É como se disséssemos a Deus: Senhor, não entendo todos os detalhes, mas confio plenamente no teu agir. E então, ele começa a mover peças que estão além do nosso alcance. Há batalhas que nunca veremos com os olhos naturais, mas que já foram vencidas porque decidimos crer, mesmo quando tudo ao redor parecia incerto. Muitas vezes não percebemos, mas pequenas interrupções divinas acontecem para nos livrar de grandes problemas. Uma mudança de agenda, um atraso inesperado, uma ligação fora de hora. Tudo isso pode ser a mão de Deus alterando o curso de um plano maligno. Ele age com precisão, desfazendo armadilhas antes mesmo que possamos sentir o perigo. É nessas horas que entendemos: não existe coincidência para quem é guardado pelo Senhor. O agir de Deus é uma orquestração perfeita, onde até as tentativas de nos prejudicar se transformam em testemunho. Aquilo que foi planejado para nos envergonhar se torna oportunidade para glorificar o nome dele. A maldade perde força e a proteção divina se torna evidente para todos. É como se o inimigo preparasse um palco para a nossa queda, mas o próprio Deus usasse esse palco para exibir a sua fidelidade. Por isso, permanecemos firmes em oração e fé, mesmo quando as circunstâncias tentam nos fazer vacilar. Não confiamos apenas naquilo que vemos, mas no Deus que luta por nós, no invisível. Ele é o escudo que nos cobre, a mão que nos sustenta e a voz que declara vitória antes mesmo de entrarmos na batalha. E é nessa confiança que seguimos, certos de que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque o nosso refúgio está naquele que nunca falha. Há uma força silenciosa e constante que nos acompanha, vinda de muito antes de termos consciência dela. A herança espiritual que recebemos daqueles que vieram antes de nós. São orações feitas em madrugadas distantes, lágrimas derramadas em altares simples, votos de fidelidade ao Senhor que ecoam até hoje. Essa herança não é feita de bens materiais, mas de promessas e bênçãos que atravessam gerações, sustentando-nos nos dias de maior luta.
Acredito que muitos de nós já sentimos, mesmo sem compreender, a presença de guardiões espirituais que vigiam nosso caminho. Não são fruto da imaginação, mas sentinelas designadas por Deus para preservar o nosso destino. Assim, como está escrito em Salmos 91, 11 e 12, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa ordem divina atravessa o tempo, conectando a fidelidade de nossos antepassados com o cuidado que recebemos hoje. A orientação divina, muitas vezes, chega até nós por meio de intuições sutis e direcionamentos misteriosos. Há momentos em que simplesmente sabemos que não devemos seguir por determinado caminho ou sentimos um impulso inesperado para mudar uma decisão. É o Espírito Santo falando, muitas vezes respondendo a orações que nem foram nossas, mas que alguém, antes de nós, já apresentou ao trono de Deus. É como se estivéssemos sendo guiados por um mapa invisível traçado no céu. Ao redor de nós, há um exército espiritual que luta em reinos invisíveis. Não vemos suas batalhas, mas sentimos seus efeitos. Cada livramento inexplicável, cada perigo que não se concretizou, cada queda que foi evitada, é resultado dessa intervenção sobrenatural. Enquanto o mundo natural nos mostra apenas parte da história, o mundo espiritual revela que não estamos sozinhos nem por um segundo. Por isso, honramos essa proteção e esse legado não com medo, mas com gratidão e responsabilidade. Se recebemos tanto daqueles que vieram antes, é nosso dever manter viva essa corrente, transmitindo fé, oração e devoção aos que virão depois de nós. Assim, a herança espiritual continua a crescer e o exército celestial permanece firme, guardando não apenas a nossa geração, mas todas as que ainda virão, até o dia em que estaremos todos juntos diante do Senhor. Tudo o que o ser humano planta, mais cedo ou mais tarde, ele colhe. E isso é uma lei espiritual imutável. Para aqueles que passam a vida conspirando contra os outros, a colheita chega de forma inevitável. Um dos primeiros sinais é o colapso progressivo de relacionamentos e reputação. Amigos se afastam, alianças se rompem e a confiança que antes existia desaparece. Não porque alguém precisou difamar, mas porque o próprio peso das atitudes erradas começa a quebrar as pontes que eles mesmos construíram. Quando o tempo de Deus chega, a exposição acontece. A hipocrisia e a falsidade, que eram cuidadosamente escondidas, se tornam visíveis para todos. É como se um véu fosse rasgado e, de repente, aquilo que estava protegido pela aparência fosse mostrado em sua forma real. Essa revelação não acontece por acaso. É o cumprimento da justiça divina. O Senhor, que vê em secreto, também age em público quando necessário para corrigir e restaurar o equilíbrio espiritual. O isolamento, então, se torna consequência natural. Não é um castigo imposto por outros, mas o resultado inevitável das próprias escolhas. Quem vive semeando intrigas acaba colhendo solidão, pois até os que antes cooperavam passam a temer serem as próximas vítimas. E assim, pouco a pouco, aqueles que buscavam destruir acabam experimentando a mesma sensação de abandono que tentaram causar nos outros. Mas a justiça de Deus não é apenas punitiva, ela também é restauradora. Quando o mal é confrontado e exposto, o equilíbrio espiritual é reestabelecido. Aqueles que sofreram injustiça são fortalecidos, e o ambiente antes contaminado por falsidade volta a respirar verdade e paz. É o cumprimento perfeito de Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Por isso, permanecemos firmes, confiando que não precisamos lutar sozinhos contra as conspirações. O Senhor é quem garante que cada obra feita na escuridão será trazida à luz e que cada injustiça terá sua resposta. A nossa parte é continuar semeando o bem, sabendo que a colheita da fidelidade sempre vem.
e ela é infinitamente mais abundante do que qualquer mal que tentem plantar contra nós. Cada batalha que enfrentamos, por mais dura que pareça, carrega em si uma oportunidade de crescimento que não se revela de imediato. À medida que atravessamos tempestades, aprendemos a transformar a dor em lição, a incerteza em fé e a pressão em resiliência. Não é um processo fácil, mas é real. Cada golpe sofrido fortalece a nossa estrutura interior, tornando-nos mais firmes e menos vulneráveis às tempestades futuras. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as lutas que não pedimos para enfrentar. Essas experiências também desenvolvem um discernimento que não se adquire em dias de calmaria. Passamos a perceber sinais que antes ignorávamos, a identificar intenções que antes se escondiam atrás de sorrisos e a entender mais claramente as dinâmicas espirituais que operam ao nosso redor. Esse discernimento não é fruto de desconfiança, mas de maturidade espiritual. Um dom que Deus nos dá para sabermos onde pisar e com quem caminhar. Com o tempo, aprendemos a proteger nossa paz e a estabelecer limites saudáveis. Descobrimos que não é orgulho dizer não para certas situações, mas sim obediência ao cuidado que o próprio Deus nos ensina a ter com o que é sagrado. Guardar o coração, como diz a palavra, é proteger o centro da nossa vida espiritual, para que a amargura e a intriga não encontrem morada em nós. Essa sabedoria é fruto direto das batalhas superadas. Ao permanecermos firmes, nossa história passa a ter um valor que vai além de nós mesmos. Tornamo-nos inspiração para outros que enfrentam provações semelhantes. Quando alguém nos vê resistindo e vencendo, mesmo depois de tantas investidas contrárias, entende que também é possível permanecer de pé. Nosso testemunho se torna uma luz que ilumina caminhos alheios e uma prova viva de que Deus não abandona os seus. Por isso, não olhamos para as provações apenas como momentos de dor, mas como capítulos fundamentais da nossa construção espiritual. Cada luta vencida é uma marca de fidelidade de Deus em nossa vida. Saímos delas não apenas mais fortes, mas também mais sábios, mais conscientes e mais preparados para cumprir o propósito para o qual fomos chamados. E assim, seguimos, com a certeza de que nenhuma batalha é desperdiçada nas mãos daquele que transforma tudo em vitória. Pai amado, nos colocamos diante de Ti com humildade e gratidão, pedindo que aumentes a nossa fé e fortaleças a nossa confiança na Tua presença constante. Que possamos sentir em cada passo que não estamos sozinhos, pois o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Tira de nós todo medo e insegurança, substituindo-os por uma certeza inabalável de que o Teu cuidado nunca falha. Que possamos viver cada dia guiados pela Tua voz, sustentados pela Tua mão e firmes no propósito que nos foi confiado. Sobre cada pessoa que recebe esta mensagem, eu declaro bênçãos de esperança, paz e proteção. Que o Senhor abra caminhos onde parecia não haver saída e que portas de favor se escancarem diante dos seus filhos. Que cada coração aqui presente sinta o peso da Tua fidelidade e o calor da Tua presença, mesmo nos dias mais silenciosos. Que esta palavra se torne ânimo para os cansados, luz para os que caminham em meio à sombra e confirmação para aqueles que já sentem o Teu agir. E agora, deixo também um convite especial. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir que a proteção divina é real. Ao fazer isso, você se torna parte ativa na propagação desta corrente de fé e esperança, levando adiante palavras que podem mudar histórias e fortalecer vidas. O que recebemos de Deus não deve ser guardado, mas multiplicado. Por fim, escreva nos comentários o número 77,
como um ato profético e um sinal poderoso ao universo de que você está pronto para receber a proteção divina em sua plenitude. Este é um gesto de fé que declara que você aceita caminhar sob cobertura celestial, protegido por anjos e guiado pela mão de Deus. Que este momento seja o início de uma nova etapa, em que o medo é substituído pela coragem e a incerteza pela confiança absoluta no Senhor. Escolhido, presta atenção. Algo está se movendo no invisível. Há uma transformação liberada para você, e ela começa esta noite. Você passou pelo teste. A dor não foi à toa. As lágrimas que ninguém enxugou. Deus viu todas, e agora o céu se move a seu favor. O que era distante agora chega até você. Assiste até o fim, porque eu vou te revelar o que vai mudar na sua vida ainda hoje. E o que você precisa fazer para não perder essa chance divina. Algo está se movendo no invisível nesta noite. Não é apenas uma sensação ou pensamento aleatório, é um chamado direto do coração de Deus para os nossos corações. Nada do que estamos ouvindo agora é por acaso. Essa mensagem chegou até nós porque fomos escolhidos, não por mérito, mas por propósito. Há um tempo designado para todas as coisas, e o nosso tempo é agora. Deus nos olhou com amor e disse: é chegada a hora da sua transformação. Tem algo acontecendo dentro de nós, algo que não conseguimos mais ignorar. É como se uma voz silenciosa nos acordasse por dentro dizendo: desperta, você nasceu para mais. Não estamos aqui por coincidência, estamos aqui porque há uma urgência no céu que ressoa na terra. O tempo não nos espera e o Espírito está clamando por filhos que reconheçam a própria identidade. Tudo aquilo que parecia adormecido, tudo que nos impedia de avançar, começa a perder força quando o Espírito de Deus toca o nosso interior. Essa mudança não virá apenas nas ideias ou nos sentimentos. Ela começa no nosso corpo, nos nossos hábitos, na nossa disposição de nos render completamente à vontade dele. É uma transformação que invade o físico e o espiritual. O nosso corpo, que antes servia ao mundo, agora será templo vivo de uma nova criação. Vamos sentir isso nos detalhes, no respirar mais leve, no olhar mais firme, no coração mais disposto. Somos barro nas mãos do oleiro e ele está nos moldando para refletirmos a imagem dele. Estamos reencontrando a nossa verdadeira identidade. Tudo o que o mundo tentou nos fazer acreditar, que não somos bons o bastante, que não temos valor, que não fomos feitos para grandes coisas, tudo isso está sendo quebrado agora. Somos obra-prima do Criador, feitos de forma maravilhosa, como está escrito em Salmos 139:14. Há um valor eterno em cada um de nós, porque fomos pensados e formados pelas mãos do próprio Deus. Esse reconhecimento é o primeiro passo para vivermos como filhos legítimos da luz. Esse é apenas o começo. O início de uma jornada que não será fácil, mas será gloriosa. Estamos saindo das sombras para caminhar em direção à luz. Não precisamos entender tudo, só precisamos responder ao chamado com fé. A semente foi plantada e vai florescer, porque não é sobre nós, é sobre o que Deus está fazendo em nós. Aceitemos com humildade e coragem esse mover divino, porque o céu já declarou: chegou a nossa hora. Estamos prestes a entrar em um tempo sagrado, um ciclo de 4 noites que não são comuns. Elas não são apenas parte do calendário, são noites separadas por Deus, marcadas com propósito para operar uma transformação profunda em nós. Não estamos falando de mudanças passageiras, mas de um realinhamento com o que é eterno. Durante essas 4 noites, algo será quebrado dentro de nós. Não para nos ferir, mas para nos libertar. É um processo espiritual intenso, mas necessário. Tudo foi orquestrado pelo alto. Nada está fora de lugar. O universo, obedecendo à voz do Criador,
se alinha para cooperar com o plano divino que está sendo liberado sobre as nossas vidas. Há uma sincronia invisível acontecendo. Os céus estão em movimento e a terra está respondendo. Essa é a manifestação do tempo certo. Aquele momento em que tudo converge para um único objetivo: nos fazer nascer de novo, com uma mente renovada e um espírito desperto. Estamos no centro da vontade de Deus. Essas 4 noites serão um mergulho profundo em nós mesmos. Vamos sentir nosso corpo reagir, nossa mente se expandir e nosso espírito se acender como uma chama que não se apaga. Não será apenas um despertar emocional, mas uma reestruturação completa. Vamos entender o quanto somos corpo, alma e espírito, e como Deus deseja tocar cada parte de nós. Onde havia peso, Ele trará leveza. Onde havia confusão, Ele trará clareza. Onde havia cansaço, Ele renovará com força celestial. Esse é também um tempo de deixar para trás. Há coisas que carregamos por tanto tempo que já nem percebemos o quanto nos atrapalham. Medos antigos, traumas escondidos, culpas silenciosas, padrões que não vêm de Deus. Tudo isso será colocado diante dele nessas noites. E em sua presença, tudo o que não serve mais será quebrado, dissolvido, removido. Como está escrito em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa promessa se cumpre em nós agora. Ao final dessas 4 noites, não seremos mais os mesmos. Algo será diferente no nosso olhar, na nossa postura, na forma como sentimos e entendemos a vida. Estaremos mais leves, mais alinhados com o céu, mais certos do nosso propósito. Essa é a graça de Deus em ação. Ele não apenas nos chama, Ele nos transforma. E quando Ele começa uma boa obra, Ele mesmo garante que será completada. Que possamos viver essas noites com entrega total, porque o que está por vir será maior do que tudo que já vivemos até aqui. Estamos começando a perceber que nosso corpo não é apenas carne e osso. Ele é, na verdade, um instrumento vivo, um canal que transmite e recebe energia vinda do alto. Quando o Espírito de Deus habita em nós, algo muda na nossa frequência. Deixamos de vibrar na insegurança, no medo, na dúvida e começamos a emitir fé, paz, amor e esperança. Nosso corpo se torna como uma antena celestial, captando aquilo que vem do trono de Deus e espalhando essa luz ao nosso redor. Estamos aprendendo a viver em uma frequência mais elevada, mais pura, mais divina. E é nesse novo nível que dons começam a despertar. Não são superpoderes humanos, mas habilidades espirituais que estavam adormecidas, esperando o tempo certo para se revelar. Deus colocou dentro de nós capacidades que os olhos naturais não conseguem ver. Como diz em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o momento em que Ele começa a liberar isso em nós. Começamos a ver com os olhos do Espírito, a ouvir com discernimento, a sentir com profundidade aquilo que vem do céu. Quando estamos alinhados com essas frequências divinas, nossa vida entra em sintonia com os céus. Tudo se organiza de um jeito diferente. O que antes era caos começa a se harmonizar. O que antes parecia travado começa a fluir. Não é mágica, é alinhamento espiritual. Nosso interior se conecta com o coração de Deus e isso afeta tudo ao nosso redor. A criação inteira vibra com a presença de Deus e agora nós também. É como se estivéssemos finalmente ouvindo a melodia que o universo canta desde o princípio, uma canção de glória, redenção e amor eterno. Esse alinhamento não só transforma o que somos, mas também atrai aquilo que precisamos. Começamos a caminhar sob uma nova atmosfera, e nessa atmosfera, bênçãos se manifestam. Não porque buscamos recompensas, mas porque a presença de Deus carrega consigo tudo o que é bom, justo e necessário.
Nossa frequência atrai aquilo que está no plano de Deus para nossas vidas. Vivemos em paz e fé, e isso atrai favor, portas abertas, conexões divinas, sabedoria e força. É a lei espiritual da semeadura. Aquilo que emanamos, colhemos. Vibramos luz, recebemos luz. Estamos acessando um novo patamar de existência. Não estamos mais vivendo na superfície, mas mergulhando no profundo com Deus. Ele nos chamou para ser luz no mundo, e agora entendemos que isso também tem a ver com a energia que carregamos, com a presença que liberamos. Que possamos manter essa frequência elevada, não por esforço humano, mas por rendição diária à vontade de Deus. Ele é a fonte, e nós somos os canais. E quanto mais nos aproximamos dele, mais brilhamos, mais curamos, mais impactamos. Estamos prontos para viver essa nova realidade. Algo começa a mudar por dentro e logo sentimos isso também por fora. Nosso corpo, tão sensível ao que se passa no espírito, começa a reagir de forma diferente. Às vezes sentimos uma fome intensa, e não é só por comida. É fome por algo que ainda não conseguimos explicar. Outras vezes, uma inquietação, um desconforto sem motivo aparente. Mas tudo isso faz parte. São sinais de que a transformação está em andamento. O vaso está sendo mexido, moldado, e é natural que a alma sinta o impacto. Deus está nos reconstruindo, e nosso corpo responde com essas evidências. Começamos a enxergar o mundo com outros olhos. Aquilo que antes aceitávamos sem questionar, agora nos causa estranheza. Percebemos as intenções por trás das palavras, sentimos a vibração dos ambientes, nos afastamos de certos hábitos e até de pessoas que antes pareciam centrais na nossa vida. Não é arrogância, é discernimento. Como diz Romanos 12:2, não nos conformamos mais com este mundo, mas estamos sendo transformados pela renovação da mente. Nossa percepção muda porque nosso espírito está mais desperto, mais alinhado com a verdade. Essa sensibilidade não é fraqueza, é um despertar. A intuição começa a se manifestar com mais força. Sabemos coisas que ainda não foram ditas, sentimos o que está por vir antes mesmo de acontecer. Nossa mente, antes tão agitada, começa a ganhar clareza. Pensamentos confusos vão embora, dando lugar a uma direção mais firme, mais leve, mais verdadeira. É como se os nossos sentidos espirituais, que estavam adormecidos, começassem a ganhar vida. Deus está nos dando discernimento para enxergar além do natural. E então vem a energia. De repente, sem aviso, somos tomados por uma vontade imensa de agir, de criar, de orar, de falar com autoridade. É como se uma força nova nos impulsionasse, nos carregasse para a frente. Momentos de inspiração surgem do nada e percebemos que não estamos sozinhos. O Espírito está soprando em nós. São faíscas de um fogo que está acendendo lá dentro. Não fogo que consome, mas que purifica e renova. É vida nova em movimento e ela vem com intensidade. Tudo isso são sinais claros de que a obra está sendo feita. Estamos atravessando o processo e mesmo que ainda não vejamos tudo pronto, já sentimos os efeitos da mudança. Deus não nos chamou para ficarmos estagnados, mas para sermos transformados dia após dia. E essa transformação não é silenciosa. Ela vibra em cada célula, em cada pensamento, em cada decisão que tomamos. Estamos nos tornando a versão que o céu sempre sonhou para nós. Que sigamos em frente com fé, pois a boa obra já começou e será completa. Há momentos na caminhada em que percebemos, para seguir adiante é preciso esvaziar. Deus nos chama para um processo de purificação, não como castigo, mas como uma etapa essencial do renascimento espiritual. É nesse tempo que energias negativas começam a ser retiradas de dentro de nós. Coisas que estavam guardadas, sentimentos que abafamos, dores que carregamos em silêncio. Tudo começa a vir à tona para ser tratado. E mesmo que pareça desconfortável no início,
Essa é uma limpeza que nos aproxima da verdadeira liberdade. Carregamos tantos bloqueios ao longo dos anos, muitas vezes sem perceber. Palavras que nos feriram, crenças que limitaram nossos passos, experiências que nos ensinaram a desconfiar mais do que a crer. Tudo isso cria camadas dentro da nossa alma. Mas Deus, em sua misericórdia, começa a remover essas barreiras uma a uma. É como se Ele dissesse: você não precisa mais viver assim. E aos poucos, vamos deixando para trás tudo aquilo que não combina com a nova identidade que Ele está revelando em nós. Esse processo nos tira de uma escuridão silenciosa. Passamos anos acostumados com o peso, com a dor, com o medo, a ponto de achar que isso era normal. Mas quando a luz de Deus nos alcança, tudo muda. Como diz em Isaías 61, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É isso que sentimos. A luz começa a nascer dentro de nós. A dor dá lugar à esperança, a dúvida se dissolve diante da verdade. E o que antes era sombra, agora brilha com propósito. Não é apenas uma mudança emocional, é algo que mexe com todo o nosso ser. Sentimos o corpo mais leve, a respiração mais profunda, a mente mais tranquila. As noites mal dormidas vão ficando para trás. Aquela angústia sem nome que nos acompanhava vai embora. Surge uma paz que não vem das circunstâncias, mas da certeza de que algo foi limpo, de que estamos sendo curados por dentro. A leveza que sentimos é a assinatura de Deus dizendo: eu estou aqui e estou fazendo tudo novo. A purificação é necessária porque Deus quer nos encher com aquilo que é eterno. Não há espaço para o novo se ainda estamos presos ao velho. Por isso, rendemo-nos com coragem, deixamos Ele tocar nas partes que doem e permitimos que sua luz nos atravesse. É um processo sagrado e cada lágrima, cada renúncia, cada silêncio diante da presença dele vale a pena. Estamos saindo desse processo mais puros, mais verdadeiros, mais próximos do que fomos criados para ser. A glória do Senhor está nascendo sobre nós. Quando Deus inicia uma transformação em nós, não é apenas o espírito que responde, o corpo também entra nesse processo. E para acompanhar essa elevação, precisamos ser intencionais com aquilo que colocamos dentro de nós. A água alcalina se torna, nesse contexto, muito mais do que hidratação. Ela é um combustível sutil, um agente de purificação que coopera com a limpeza energética e espiritual que está acontecendo. Ao escolhermos beber com consciência, estamos dizendo ao nosso corpo: eu honro a obra que Deus está realizando aqui dentro. Aprendemos também a observar o que comemos. Há alimentos que carregam vida e outros que trazem peso. Quando evitamos aquilo que chamamos de alimentos de baixa vibração, cheios de químicas, processados, sem energia vital, estamos nos afastando de energias densas que nos puxam para baixo. Não se trata de dieta, e sim de discernimento. Não é sobre regras, mas sobre sensibilidade espiritual. Queremos estar mais leves, mais conectados, mais sintonizados com aquilo que vem do alto. E a escolha do que entra pela nossa boca é uma parte essencial dessa jornada. Nos voltamos para os alimentos vivos, vindos da terra, criados por Deus, em sua forma mais pura. Frutas, vegetais, sementes, folhas. Cada um carrega uma frequência, um propósito, uma vibração única. Quando nos alimentamos deles, sentimos mais disposição, clareza e paz. Não é apenas o corpo que agradece, é o espírito que se alegra. O natural se alinha ao espiritual. E essa nutrição consciente se torna um ato de fé. Estamos dizendo a Deus: eu quero cooperar com a transformação. Eu não resisto, eu participo. Nosso corpo não é qualquer estrutura. Ele é o templo do Espírito Santo. Como diz em 1 Coríntios 6, 19, 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Quando temos essa revelação, tudo muda. Passamos a tratar o corpo com reverência, como um espaço sagrado onde Deus habita.
E um templo precisa ser cuidado com zelo, não por vaidade, mas por propósito, porque onde há pureza, há presença. E onde há presença, há vida abundante. Cada refeição, cada gole de água, cada escolha consciente é uma oração silenciosa. Alimentar a transformação é uma forma de honrar o que está nascendo dentro de nós. Não buscamos perfeição, mas integridade. Não nos guiamos pela culpa, mas pelo amor. Estamos nos tornando aquilo que fomos criados para ser. Seres completos, vivos, inteiros. Que o nosso corpo, mente e espírito caminhem em harmonia e que nossa nutrição seja um reflexo da luz que carregamos. Porque o céu habita em nós e nós escolhemos viver à altura dessa presença. Durante esse processo de transformação, sentimos com mais clareza o peso das energias ao nosso redor. É como se, de repente, ficássemos mais sensíveis a tudo que não está alinhado com o que Deus está construindo em nós. E por isso, aprendemos que o afastamento de certas pessoas, lugares ou conversas não é rejeição, é proteção. Por um tempo, o isolamento se faz necessário. Estamos sendo trabalhados por dentro, e essa obra exige silêncio, espaço e cuidado. Assim como uma semente precisa estar escondida na terra para florescer, nós também passamos por um tempo de recolhimento sagrado. Com o passar dos dias, começamos a desejar estar perto de pessoas que carregam luz, paz e sabedoria. Buscamos conexões que alimentam, que edificam, que nos lembram do nosso propósito. Como dizem Provérbios 13:20, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Há uma sabedoria espiritual em escolher bem com quem dividimos nossa jornada. E isso não é orgulho, é maturidade. Estamos compreendendo que nossa energia é preciosa e que nem todo ambiente merece o que carregamos. A solidão, que antes parecia incômoda, agora se torna refúgio. Não estamos sozinhos, estamos com Deus. É nesse espaço silencioso que ouvimos com mais nitidez a voz do Espírito. É no recolhimento que recebemos direções, cura e revelações. A busca pela introspecção se torna natural, porque sabemos que há um trabalho interno sendo feito. E quando priorizamos esse momento, ele nos honra com clareza e paz. O mundo pode continuar em ruído, mas dentro de nós começa a brotar uma calma inexplicável. Com essa nova consciência, percebemos com mais facilidade quem caminha na mesma frequência. Alguns relacionamentos se afastam naturalmente, sem conflito, sem drama. Outros se aproximam como resposta divina. É Deus organizando as peças, colocando ao nosso lado aqueles que somam, que nos lembram de quem somos, que compartilham da mesma fé e visão. É um realinhamento amoroso, porque quando mudamos por dentro, tudo ao redor também começa a mudar. Proteger a energia durante esse tempo não é se fechar, é se preservar. É entender que o que está nascendo em nós é valioso demais para ser exposto ao acaso. Somos templos vivos em construção, e cada cuidado com nosso campo espiritual é uma expressão de honra a Deus. Estamos crescendo, florescendo, ascendendo, e essa jornada exige discernimento, firmeza e fé. Permanecemos vigilantes, porque sabemos que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. E queremos estar prontos para viver essa plenitude com consciência e força. Há momentos na nossa jornada espiritual em que começamos a perceber que algo novo está despertando dentro de nós. Uma sensibilidade que antes era sutil começa a se tornar evidente. A intuição, essa voz silenciosa de Deus, passa a guiar nossos passos com uma clareza impressionante. Não se trata de adivinhação ou de algo místico no sentido vazio. É percepção espiritual aguçada. É discernimento puro vindo do alto. Estamos sendo preparados para ouvir o que não é dito, ver o que ainda não se mostrou, sentir antes que aconteça. É Deus nos ensinando a confiar no invisível. Nesse tempo, notamos que nossos pensamentos e palavras carregam um poder maior.
Desejos alinhados com o bem, com a fé e com o propósito divino começam a se manifestar com mais rapidez. Aquilo que antes parecia distante, de repente, se aproxima. E entendemos, fomos criados à imagem do Criador e dentro de nós há uma centelha da força criativa do universo. O poder de cocriar nossa realidade, quando alinhado à vontade de Deus, nos tira da posição de vítimas e nos coloca como participantes conscientes da obra que Ele está realizando em nossa vida. Conectamo-nos com uma sabedoria que transcende o entendimento humano. É como se uma fonte de conhecimento universal se abrisse dentro de nós. E quando buscamos com humildade, essa sabedoria nos é entregue. Como está escrito em Tiago 1:5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Essa é a promessa. E quando abrimos espaço, o Espírito Santo nos revela verdades profundas, soluções inesperadas, caminhos que jamais encontraríamos sozinhos. Nosso corpo ainda é terreno, mas nossa consciência começa a tocar o que é eterno. Habilidades que nem imaginávamos começam a surgir. Visão espiritual, sensibilidade energética, capacidade de cura, comunicação mais clara com o divino. Não é arrogância, é expansão. Deus está ativando em nós dons que sempre estiveram adormecidos, esperando apenas o tempo certo para despertar. E agora que estamos prontos, Ele começa a nos revelar o quanto somos capazes quando nos rendemos completamente à Sua presença. Tudo isso não tem a ver com poderes no sentido de glória pessoal, mas com propósito. Fomos chamados para transcender os limites da matéria, para viver com os pés na terra e o espírito no céu. Cada nova habilidade, cada novo despertar é para servir, para iluminar, para transformar. Estamos sendo levantados como instrumentos vivos, carregando a luz do Pai para onde for necessário. E nessa entrega, descobrimos que nada nos falta, pois aquele que nos chamou também nos capacita. E a obra que Ele faz em nós é maravilhosa e eterna. Chega um momento na jornada em que sentimos como se tudo estivesse sendo apagado. Antigas certezas, rotinas, desejos, tudo perde o peso que tinha. E é exatamente aí que Deus está realizando algo profundo. A reinicialização divina. É como se Ele limpasse a lousa da nossa vida para escrever uma nova história. Não se trata de perda, mas de libertação. Precisamos confiar que, ao tirar o que já não nos serve, Ele está abrindo espaço para aquilo que realmente foi preparado para nós. É um reinício, mas com sabedoria acumulada e com o espírito renovado. Durante esse processo, é comum enfrentarmos momentos de confusão. Às vezes, parece que estamos andando no escuro, sem direção clara, mas a fé é o que nos guia. É nessa travessia que somos convidados a confiar mais em Deus do que em nossa própria lógica. Sabemos que Ele está à frente, preparando o caminho. Mesmo quando os sentimentos oscilam e a mente tenta entender o que está acontecendo, o coração permanece firme, porque a presença dele não falha, mesmo quando tudo ao redor parece ter mudado. Esse reinício nos leva a terras que nunca exploramos dentro de nós. Saímos do conhecido e entramos no ilimitado, territórios de consciência mais profundos, mais elevados, mais conectados com a essência divina. É como disse Paulo em Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Não há mais como voltar. O que Deus começou em nós nos empurra para a frente, para uma existência mais autêntica, mais cheia de propósito e de verdade. E quando menos esperamos, algo floresce dentro de nós. Percebemos que estamos mais fortes, mais leves, mais alinhados com o céu. O que antes nos abatia já não nos afeta da mesma forma. O que antes era motivo de medo, agora é motivo de fé. Somos novos, não apenas por fora, mas por dentro.
A reinicialização trouxe clareza, direção e uma nova visão de quem somos em Deus. Não somos mais definidos por dores antigas, mas sim pelo poder do Espírito que habita em nós. Essa transformação nos prepara para viver com plenitude, não mais sobrevivendo, mas existindo com propósito, não mais presos ao passado, mas correndo com fé para o futuro. Somos o reflexo vivo de uma promessa que se cumpre a cada dia. E o que parecia o fim, na verdade era o começo. Agora, com o coração limpo, a mente alinhada e o espírito desperto, estamos prontos para viver a verdadeira vida, aquela que nasce do alto, aquela que nada e ninguém pode apagar. Neste momento, unamos nossos corações em oração, reconhecendo a grandeza de tudo o que Deus tem realizado em nós. Senhor, agradecemos pela jornada de transformação que começamos a trilhar. Obrigado por nos despertar, por nos renovar e por nos lembrar de que somos obra das Tuas mãos. Que toda essa mudança que começa dentro de nós se manifeste no mundo ao nosso redor, com luz, paz e propósito. Pedimos que Tua presença continue nos guiando, fortalecendo-nos em cada passo e nos revelando o próximo nível da nossa essência espiritual. Abençoamos também todos aqueles que compartilham esta mensagem com sinceridade e fé. Que o Senhor derrame proteção sobre cada mensageiro que se une a este movimento de despertar. Que cada palavra levada toque corações, que cada vídeo compartilhado alcance quem precisa e que juntos formemos uma comunidade alinhada com o céu, forte na terra, pronta para servir e amar com verdade. Há um manto de luz sobre os que se colocam a serviço da transformação e esse manto guarda, protege e conduz. Se você sentiu essa mensagem em seu espírito, curta este vídeo, inscreva-se no canal e se una a essa caminhada de fé. Essa é mais do que uma ação digital, é um ato de alinhamento espiritual. E se você sente que está pronto para abraçar sua natureza divina e manifestar abundância em todas as áreas da sua vida, comente o número 77 agora mesmo. Esse será o nosso sinal de unidade e de entrega total ao propósito que Deus nos confiou. Apocalipse 7:7 nos lembra que cada selo é rompido no tempo certo, e este é o nosso tempo.